Olá, boa tarde, tudo bem com todos? Oi, boa tarde, boa tarde. Vamos começar com a live. Essa vai ser a primeira de 21, que eu me comprometo a toda segunda-feira, mesmo horário, no mesmo bate-ponto, estarei aqui no meu servir, passando a informação do que eu sei, do pouco que eu sei, que talvez o que eu sei alguns não sabem, e sempre a troca é muito rica para todos. Para mim que passo informação, aprendo com vocês, vocês comigo, e assim a gente vamos evoluindo. Então, estarei aqui toda segunda-feira, então, nas próximas 21 segunda-feiras. Talvez aconteça alguns imprevistos aí no caminho, mas estarei aqui passando a informação, tá? Hoje a live é sobre, você não está sozinha. E o porquê que eu pensei nesse tema, né? Então, para quem não sabe, eu me mudei há pouco tempo de cidade, de estado, mudei a minha vida completamente. E uma das coisas que eu mais senti foi essa questão de me sentir sozinha, né? E já foi uma coisa que eu senti lá quando eu mudei de país, eu morei fora, depois eu voltei pro Brasil, voltei para uma cidade que eu não morava. Agora, uns meses atrás, eu mudei de cidade novamente. Então, isso tudo faz parte da minha trajetória ali de adulto, essas mudanças, né? Então, foi uma das coisas que eu mais senti, assim, porque com a mudança física de cidade, de país, de estado, mudam-se os costumes, a comida e tudo mais, e você se sente muito sozinha. Então, foi isso que eu pensei na live, sabe? Por isso esse tema. Mas ao mesmo tempo, eu percebo assim, oi meninas, oi, saudade de todas aí. Além da minha questão de estar longe da família, longe dos amigos que eu fiz e tudo mais, de me sentir sozinha, eu percebo que mesmo aqui, né, mesmo as pessoas morando muito tempo aqui ou em qualquer outro lugar, as pessoas também estão se sentindo sozinhas. E no fundo, não é nem só a questão física, né? Não é só porque as pessoas não estão com familiares próximos, não é só a questão física. E aí o que eu percebi é que são questões também assim de dores, de sofrimentos e coisas assim que a gente não divide, não quer falar muito e a gente vai guardando, né? Então eu pergunto pra vocês aí, quem que se sente sozinha de alguma maneira, né? Porque muitas vezes a gente tá rodeado de familiares, rodeado de amigos, e mesmo assim a gente se sente sozinha, né? Aquelas que, né, no caso da minha mãe, né, os filhos casaram, os filhos foram embora e o ninho fica vazio. Ou os filhos foram estudar e a casa fica vazia. Ou eu estou doente, né? Eu converso com muita gente com depressão, com ansiedade, com pânico, e essas pessoas se sentem muito sozinhas, porque no fundo elas se sentem diferentes e muitas vezes não tem com quem conversar, ou com quem elas têm, assim, que seria uma conversa, às vezes a pessoa não entende porque nunca passou por isso. Então na doença a pessoa se sente muito sozinha também. Às vezes está rodeado de amigo, médico, família, todo mundo cuidando, mas existe um vazio, né? Além de tantas outras dores, né? Semana passada, né? Eu postei a questão do aborto, essa perda, né?
recente, tão no começo, parece que não causa dor, mas quem passa por isso, a gente percebe que causa um buraco dentro dessa mulher, dentro dessa família. E pouco se fala sobre isso, né? Porque é dolorido, porque as pessoas também não têm medo de falar o que os outros vão perguntar. E enfim, isso tudo vai ficando nesse limbo dentro da gente, sabe? A Carol tava falando assim, eu me sinto sozinha. É exatamente isso, assim. A gente está o tempo todo com muita gente, tendo acesso a muita informação. A gente pode fazer chamada de vídeo, a gente pode fazer o que quiser, mas a gente às vezes se sente sozinha, né? Por isso que eu pensei no tema da live, que eu pensei um pouco em mim, mas depois eu fui perceber que essa questão do se sentir sozinha vai muito mais além do que só a questão de estar longe fisicamente, né? E por quê, né? Por que a gente se sente sozinho? A questão desse se sentir sozinho, desse buraco que a gente fala. Ontem mesmo eu tava conversando com uma amiga e eu também já pensei nisso. Eu falei, poxa, eu tenho marido, eu tenho casa, eu tenho filho, tenho cachorro, papagaio, carro, e mesmo assim eu ainda não tô totalmente feliz. Por quê? Por quê, né? Eu fico me perguntando, essa minha amiga ontem estava se questionando a mesma coisa, né? O porquê às vezes essa insatisfação, esse vazio. E no fundo são coisas que o externo não tem como resolver. São coisas internas nossas, dores, sofrimentos, são coisas de cada um, que cada um tem. E não adianta falar, eu não tenho. Talvez você não queira olhar, mas todo mundo tem. Somos seres humanos e todo mundo tem esses sofrimentos e essas coisas guardadas aí. Então, a gente se sente sozinho porque tem coisas aí internas a se olhar. Então não adianta nada do externo. O externo pode estar maravilhoso, a família, rodeada de amigos e tudo mais. Mas se o interno não está bom, é porque algo está... algo precisa ser olhado, né? Tem algo de errado aí que tá te causando esse vazio, né? Essa solidão, que não é só solidão física, né? E assim, ó, pra constelação a gente fala muito de pai e mãe, que tem que tomar pai e mãe. Quem me conhece, né? Eu falo disso já vai fazer mais de anos. Então, e por quê, né? Por que a gente fala tanto de pai e mãe? Porque se a gente não tá bem com nós mesmos, então, né, daí reflete isso no externo, porque já vem algo lá de trás, provavelmente da nossa criança, da nossa infância, algumas memórias mais traumatizantes ou até coisas mais simples que aconteceram, mas que ficaram guardadas de certa forma que nos causam dor. E aí a gente não olha e leva isso para a vida adulta. Só que eu preciso olhar para elas, eu preciso olhar para os meus pais, porque geneticamente, energeticamente, né, biologicamente, eu sou formada pelos meus pais. Claro, existe as experiências que eu tive, que eles não tiveram e tudo mais, sim, só que eu ainda sou eles. Então eu posso ter todas as experiências diferentes deles e pode ter uma vida totalmente diferente da deles. Mas se eu não os reconheço, não os vejo, eu vou fazer da minha vida uma vida muito parecida com a deles. E por quê? Porque nós somos eles. Geneticamente, biologicamente e energeticamente somos eles. Então eles precisam ser olhados, tá? É questão que às vezes dói, nem todo mundo quer olhar. Eu já escutei de paciente meu que fala, mas eu não tenho nada com os meus pais. E no fundo você vai fazer o atendimento e sempre tem, tá? E assim, ó, sempre vai ter, tá? Eu falo que comigo é diário essa questão de olhar os pais, tomar os pais, aceitá-los exatamente como eles são. É diário. Por quê? Porque a vida, ela traz as coisas para nós diariamente. Diariamente.
Ah, minha mãe me liga falando alguma coisa, como que eu reajo? Eu já explodo, eu já respondo mal, ou eu quero salvar a minha mãe, eu resolvo todos os problemas da minha mãe. Então, assim, eu preciso estar constantemente me vigiando para ver como eu vou me comportar. Por mais que eu saiba de toda a teoria, por mais que eu fale, não, eu já fiz vários exercícios sistêmicos tomando pai e mãe, tá? Tô pronta. Não, é diário. É diário. Por quê? Porque a gente tende a voltar à nossa criança. E a criança quer salvar o pai e a mãe de todos os problemas deles. A criança fica irritada com o pai e com a mãe, porque o pai e a mãe não fazem o que ela gostaria que fizesse, né? Então eu fico brava, eu fico nervosa porque minha mãe não mandou o dinheiro que eu pedi que ela me mandasse, por exemplo. Sei lá, coisas do tipo, até coisas simples. Poxa, eu combinei com a minha mãe de tomar café com ela não veio porque ela esqueceu. Minha mãe é muito esquecida. Tudo bem, por que você não passou lá na casa dela pegar ela? Não sei. Então não adianta dizer que tomou, eu fiz constelação e tá tudo resolvido com meu pai e com a minha mãe. E no fundo a vida vem te testar para ver se realmente tá tudo resolvido, para ver como você vai se comportar nesses momentos de desafio, onde tua mãe vai te dizer algo que você não vai gostar muito, ou vai acontecer problemas e você vai querer salvar a tua mãe e o teu pai. Então é diário, 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 diário. E no momento que eu faço isso, eu olho para eles, eu os aceito, eu acabo me aceitando, certo? Então, assim, é uma cascata, sabe? É um rio que flui e ele não tem como voltar para a fonte. A fonte entrega a vida e a vida segue. A vida segue e é diário. E a gente passa a vida adiante, tá? E, assim, uma outra questão, assim, dos pais, né? O se sentir sozinha não é uma coisa nem só da mulher, nem só do homem. Talvez os homens disfarcem um pouco mais. Às vezes no final de semana que ele faça alguma coisa que ele goste, ele já superou aquela confusão, aquela dor que ele tinha. A mulher é um pouco diferente, porque a gente acaba dando uma valorizada na dor. É da mulher, é normal, tá? A gente dramatizar um pouco mais, porque a gente é mais a flor da pele. É normal a gente se sentir mais, às vezes, reativa ou mais chorosa, ou querer ficar quieta. E às vezes assim, não é um final de semana com as amigas que talvez vai resolver, tá? Então, assim, não se sentir sozinha não é um sintoma exclusivo ou de homem ou de mulher, é de todos. Claro que a mulher é um pouco mais por questões biológicas, hormonais e nossas mesmo. E em todas, tá? Por mais resolvida que a mulher esteja, se você perguntar pra, sei lá, Angelina Jolie, todas, não importa quanto dinheiro você tem, a casa que você tem, o emprego que você tem, o cargo que você... Não importa, não é isso. Porque como eu falei lá no começo, não é o externo que vai preencher. E a gente tem o costume de procurar no externo esse preenchimento do vazio nosso. E no fundo não vai estar no externo. Tem que começar do interno para refletir no externo, né? Muitas pessoas se questionam também assim, por que eu tô vivendo toda essa dor? Por que eu tô vivendo essa doença, né? Por que eu tive que passar por uma separação ou por um aborto? Pra gente que atende, é uma situação difícil, mas precisa ser dita, sabe? Por que a gente passa por tudo isso? Por dor, por doença, sofrimento, tudo. São coisas que eu reverbero pro ambiente em que eu estou. Então, assim, aquela frase, você atrai as coisas pra sua vida, tá? Somos todos energia. Então, assim, se eu estou emitindo uma onda energética de doença, onde eu só penso em doença, onde eu guardo dinheiro porque vai que eu fico doente, eu só falo em doença, eu só assisto coisas na TV de doença. Então, assim, eu tô reverberando essa energia de doença. O que vai voltar pra mim? A doença.
A gente fala, eu acredito assim que Deus é muito bom, muito bom. E Deus não fala português, não fala japonês, não fala italiano, não. O que Deus fala? É a linguagem que você reverbera, é isso que ele consegue entender. Então, se você tá mandando uma mensagem pro universo, para Deus, ou pro que você acredita que é doença, ele vai te responder na mesma frequência, tá? Tem um exemplo muito fácil de entendimento sobre isso, é assim, ó. Se eu estou vibrando numa onda de uma rádio AM, por exemplo, se eu estou na AM, eu não vou conseguir a rádio FM, não vou conseguir ouvi-la, não vou saber o que está se passando lá na rádio FM. Então, para cá, só vai vir pessoas AM, certo? Então, mesmo que eu goste ou não, me questiono por que esse tipo de pessoa da rádio AM está chegando até mim, porque eu estou vibrando nessa mesma onda. Para eu conseguir atrair um casamento, um marido, um trabalho FM, eu preciso vibrar numa onda FM. Senão não tem como chegar. Às vezes até o cara lá lindo da FM, ele vai chegar até você. Como você tá na AM, você não vai nem perceber esse cara passando na tua vida. E aí passou. E isso é pra tudo, tá? É pra dinheiro, é pra doença, casamento, amor, amar e ser amada, tudo, tá? Por isso que tanto se bate na tecla hoje em dia de que a transformação, ela começa de dentro pra fora. Eu preciso me mudar, eu preciso mudar a minha vibração energética para que eu atraia coisas melhores, tá? Então, começa aí no pensamento, porque é dali que surgem as ações, né? Primeiro a gente pensa e depois faz. Tem muitas pessoas que fazem primeiro e depois pensam, né? Mas assim, o natural e a grande maioria é você passa o pensamento ali nos teus neurônios e vem a reação, vem a ação. Então, primeiro muda os teus pensamentos para que as tuas ações mudem também. Então, se alguém te xinga, você xinga também, isso tende a aumentar, é a vibração que você está mandando para o universo. Então, poxa, ele me xingou, pensa. Talvez ele me xingou porque ele está num dia ruim. Tem que entender o outro, ter mais empatia com o outro, certo? E começar essa transformação de dentro. De dentro para fora, para que o externo comece a ser um reflexo apenas do que está dentro de você, tá? É difícil, tá? Não vou falar que é fácil olhar, que é fácil mudar, mas assim, não adianta culpar o externo de que tua vida tá ruim, de que você tá doente, de que você não tem dinheiro e esperar que o externo te traga a solução, tá? Não vai acontecer. Não vai acontecer se você não estiver preparado para receber essa solução. Você tem que melhorar, você tem que mudar teu pensamento, você tem que mudar a tua energia, para que a hora que o externo te manda, né, a hora que o universo te manda aquela informação de que, ok, agora está pronta para receber um dinheiro bom. Você esteja preparada para receber, para que ele não só passe, mas que você saiba usufruir de tudo que vier, tá? E assim, ó, o que a gente vê muito nos atendimentos, tá? São muitas mulheres, isso é um pouco da sociedade, tá? Que a sociedade nos pediu, de que isso era bonito. Era bonito uma mulher forte, uma mulher determinada, que trabalhasse fora, que tivesse filho, marido, casa toda organizada. Isso tudo a sociedade nos exigiu muito. E hoje a gente se exige também. Então, o que a gente mais vê são mulheres muito fortes, muito determinadas, sim, com famílias, com filho e ainda se sentindo sozinhas, tá? Por quê? Porque não se pode ser fraca. Não se pode pedir ajuda, porque pedir ajuda é feio. Não se pode
ter um marido que ajude, não se pode fazer terapia, não pode ir no psicólogo, no psiquiatra. Não pode. Não pode porque você é forte e você dá conta. E quanto mais a gente vive nisso, quanto mais a gente empurra para baixo do tapete essa sujeira toda, essa dor toda, esse sofrimento todo, mais a vida vai te cobrar. E de que forma a vida cobra? Te trazendo ainda mais desafio. Então, se teu problema é não ter dinheiro, você vai ficar cada vez mais sem dinheiro, tá? Porque a vida está te testando, tá? E o universo começa assim, ó. Ele te manda as informações de leve, tá? E aí vem uma outra questão de se estar presente, de se estar atenta, vivendo o presente, tá? Não ansiosa demais com o futuro e nem depressiva e preocupada e magoada demais com o passado, tá? Por quê? Porque se eu tô lá no futuro ou lá no passado, eu não estou no agora. E aí eu não percebo os sinais, tá? O universo começa te mandando sinais leves, tá? Traz um probleminha tranquilo que você resolve ali em 15 minutos, depois traz uma outra coisa que você resolve ali em 30, depois traz um outro que você resolve em 1 hora. Por quê? Porque você resolve tudo. Você sempre resolveu tudo, certo? Só que vai chegar uma hora que ele vai te mandar uma dor de cabeça ou uma dor de estômago. Aí essa dor de estômago vira uma gastrite, porque você não percebeu, você achou que era só alguma coisa que você comeu, te fez mal, não percebeu. E aí essa gastrite, você fala, não, acho que eu só tô nervosa, não precisa parar, eu vou continuar minhas coisas porque eu tenho muita coisa pra fazer e eu não posso parar. E vai empurrando. A gastrite vira uma úlcera, né? Porque você não olhou. Você tava preocupado demais com um monte de coisa que você tinha pra fazer, com filho, casa, trabalho, e você não olhou. E aí o universo vem, ó, então eu vou ter que te derrubar, tá? A gente fala tanto hoje em dia, tem tanto, enfim, câncer e outras doenças em que derruba a pessoa, né? Fisicamente, claro, psicologicamente também, mas assim, de você ter que ficar numa cama. Poxa, veio o Covid, né? O Covid tentando ensinar o planeta todo a dar uma amenizada, pôr o pé no freio, ficar com a família em casa, ver os benefícios de se ficar em casa com a família, né? Que existe vida, existe amor dentro de casa, né? E a gente não estava tão lá fora, tão preocupado com outras coisas, a gente não percebia tudo isso. Então, veio o Covid, vem outras doenças, dando os tapas na cara, dando os sinais, né? Tanta gente precisou ficar acamado no hospital, fora tantos outros, né? Que infelizmente perderam a vida e perdem a vida todo dia, né? Com tantas outras doenças. Então, e a gente não presta atenção. A gente não presta atenção aos sinais. E o universo, a vida, Deus, ele vai te cobrar. Ele vai te cobrar. Por quê? Porque a nossa missão aqui, a de cada um, a missão maior, é sairmos daqui seres evoluídos. E a gente tá perdendo tempo. A gente tá perdendo tempo com outras coisas. A gente tá priorizando outras coisas. E aí a vida vai te cobrar em algum momento. Por isso que eu falo que hoje nos atendimentos a gente atende muitas mulheres nesse estágio de não dá mais para esconder, né? O buraco, o vazio, a solidão tá muito grande. Independente do que o externo tá mostrando, o interno ainda precisa ser olhado, né? A vida vai te cobrar em algum momento. Então a gente orienta, né? E eu falo que essa é a primeira live de 21 que eu quero fazer bem nesse sentido, assim, como se fosse um alerta, um cuidado, tá? Para todas nós, de primeiro estarmos no presente, tá? Pra gente perceber os sinais que o universo nos manda,
Segundo, olhar o que é essa solidão, olhar o que são essas dores, olhar o que são esses sofrimentos, o que te incomoda, tá? Procure ajuda de um psiquiatra, de um psicoterapeuta, psicólogo, constelador, o que você quiser, o que te chamar mais atenção, o que teu coração pedir, para que a vida não te cobre de uma forma tão pesada e você vai falar, meu Deus, o porquê que eu tô tão doente? E aí você não vai entender, mas o universo te mandou vários sinais e você não percebeu, tá? Então é a primeira segunda de muitas pra gente se olhar, né? Começa se olhando, começa se questionando. Se precisar, procura ajuda, seja ela qual for, vai na igreja, vai no culto, não sei, mas procure ajuda, porque a gente precisa de ajuda, tá? Seja ela um encontro, um café com uma amiga, seja ela o que for. Tá, o que for. Por que eu falo isso? O tema da live veio devido à minha distância física da minha família e dos meus amigos devido à minha mudança de cidade. E no fundo, eu fiquei pensando a respeito e observando as pessoas que eu atendo, até observando, né, as pessoas que eu já conheci aqui, que não é só a distância física. Tem algo muito mais fundo para ser olhado, né? Eu vou dar um exemplo meu, que até março do ano passado eu trabalhava na CLT, né? E foi assim minha vida inteira. A minha mãe é funcionária pública, né? 40 anos de escola. Então esse era o padrão da minha família, de CLT, e tava tudo certo. Não tem nada de errado com a CLT, tá? Não sou contra nem nada do tipo. É só a minha história. Mas chegou começo do ano passado, faz um ano, né? Na verdade, foi outubro de 2020 que eu fui numa consulta de rotina, um ginecologista, tá? Ela me pediu uma ultrassom mamária e eu fui fazer, porque eu tinha passado dos 30 e ela me pediu pra fazer. E ainda bem que ela me pediu pra fazer, porque eu fui fazer, eles descobriram um nódulo. Isso era outubro de 2020. E essa história da CLT já me incomodava há algum tempo. Porque era um padrão da minha família? Sim, é um padrão da minha família. É um padrão principalmente da minha mãe, né? Porque meu pai, ele sempre foi autônomo, mas a minha menina lá, a minha criança está muito conectada à minha mãe, tá? Então, vem muito dela esse padrão CLT. Mas aquilo me incomodava, eu tinha várias questões, eu não queria mais trabalhar a CLT, mas eu não tinha coragem de sair da CLT. A CLT tem muitas vantagens, muitas, tá? Assim como empreender também tem muitas vantagens. E tem muitos desafios nos dois. Mas a CLT me incomodava, mas eu não tinha coragem. Falei, não, como é que eu vou sair daqui? Eu tinha um emprego bom, né? Eu gostava da onde eu trabalhava, eu gostava das pessoas onde eu trabalhava e tudo mais. E aí, em outubro, com esse nódulo, eu me enrolei, eu fui fazer, né, a ultrassom, deu que existia o nódulo. Voltei na ginecologista e ela me falou assim, vai na mastologista, que só ela vai te explicar isso aqui. Tudo bem. Lá fui eu, isso era outubro, me enrolei, eu consegui ir na mastologista só em dezembro. Por quê? Porque eu não queria olhar aquilo. Eu não queria. Então eu me enrolei. Eu não estava observando os sinais que o universo estava me mostrando. Há muito tempo, né? Porque eu já tive gastrite, eu já tive enxaqueca, eu já tive várias outras coisas. Mas tudo bem. Me enrolei até dezembro para ir na mastologista. E quando eu fui, ele fez uma outra ultrassom, e realmente verificou. Existia um nódulo, e aí o médico me falou assim, você vai ter que fazer a biópsia. Porque só pela ultrassom não vamos conseguir saber se é benigno, maligno, aquela coisa toda. Gente, isso era dezembro. Acho que era 15, 16 de dezembro, alguma coisa assim. Final de ano.
eu ia viajar, que eu já tinha férias programadas e tudo mais. Ele falou, a biópsia vai ter que ficar pro ano que vem. E eu falei, doutor do céu, como é que eu vou passar as férias com essa história, né? Porque daí eu não contei pra ninguém, eu contei pro meu marido a situação. Mas pra minha mãe, pras, né, tias, irmãs, primas, eu não falei nada, porque eu não sabia o que era. Exatamente. E aí, em janeiro, quando eu voltei de férias, eu marquei a biópsia. Quando eu fiz a biópsia, aí ele me falou, olha, vai demorar uns 15... Isso que assim, né, os detalhes. Só pra aí a gente ir se olhando cada vez mais. A minha biópsia, ela foi remarcada umas 3 vezes. Porque não tinha material, porque o médico não tava bem, aquela coisa toda. Até que eu consegui fazer, final de janeiro. E ele falou, olha, vai demorar aí uns 15 dias pra sair o resultado. E aí você faz a marca pra voltar e a gente conversa lá. Ah, beleza. Gente, sem brincadeira, acho que não deu 5 dias. A secretária me ligou, falou, olha, saiu o resultado da tua biópsia e eu te encaixei porque você tem que vir hoje. Gente, pra quem está aguardando o resultado de uma biópsia, você fala, Senhor amado, era pra sair em 15, saiu em 5, ela me encaixou e eu tenho que ir lá hoje. Eu tava apavorada. Liguei pra minha chefe, nós estávamos em home office naquela época, na minha CLT, eu conversei com ela, contei a situação e tal, eu falei, eu preciso ir lá, ela, não, pode ir. A hora que eu fui lá, apavorada, eu fui chorando já, né, porque nas situações todas eu falei, isso é maligno e eu não sei como é que eu vou lidar com isso e tudo mais. Quando eu cheguei lá, ele super tranquilo, o médico, né, não... é benigno, a gente vai ter que acompanhar de 6 em 6, mas é benigno, fica tranquila e tudo mais. Mas aquilo eu desabei dentro do consultório, de alívio e tudo mais. E na hora que eu entrei no carro pra voltar pra casa, eu falei, chega, agora eu já entendi todos os sinais. Deus me... assim, ó, se eu ficar na CLT, que era uma questão muito minha naquele momento... eu sabia que aquele nódulo ia sair de benigno para maligno e sei lá o que mais. Então eu falei, não, eu entendi. Sabe, aquilo me trouxe muito pro presente, tá? Porque naquele momento de sair da minha casa e ir até lá e sem saber o que era, me traz muito pro presente. Me trouxe, né? Porque independente do que tinha acontecido no passado, independente do meu cargo, independente do meu salário, independente da minha casa, de qualquer coisa, nada daquilo iria adiantar se o meu diagnóstico tivesse sido outro, entende? Então aquilo me puxou assim, volta pro presente, presta atenção e escuta os sinais, veja os sinais. Então no momento que eu voltei aquele dia, claro que naquele dia eu nem voltei a trabalhar, minha chefe tinha me liberado o resto da tarde, no dia seguinte eu pedi as contas. Eu falei, olha, não dá mais, eu não quero, eu tenho outros planos, eu já tinha feito curso de constelação há 3 anos atrás, eu constelava, eu fazia reiki, isso tudo após o horário de trabalho. Então eu falei, eu quero fazer isso, é isso que eu quero, é essa a minha missão, e a CLT tá me empatando, né, que eu quero estar ali só por segurança, só por padrão familiar. Então... naquele momento eu enxerguei isso e pedi as contas. Mas isso era janeiro. Eu fui sair da empresa dia 15 de março. Porque eu não queria sair. Mesmo após tudo. A minha chefe, não, fica mais um pouco, porque a gente tem que treinar alguém. E eu sempre, né, ali fazendo o fechamento do mês e tudo mais. Na área administrativa e tudo mais. Ela, não, faz mais 2 fechamentos, que não sei o quê. E eu, claro, né? Na minha zona de conforto, eu fui ficando. Até que eu combinei com ela, falei, não, chega. Após o fechamento de março, eu vou sair. E saí. Então, ali foi um momento decisivo, assim. E para aquelas que estão na CLT, que estão com medo, ou que tenham outras questões, é fácil tomar uma decisão dessa? Claro que não, gente. Claro que não. Sempre existe o risco, sempre existe uma perda e um ganho, em tudo. E é aí que cada um tem que avaliar.
O que eu vou perder se eu sair da CLT? O que eu vou ganhar se eu ficar na CLT? Isso para todas as questões, né? Então, se olhem, não deixa chegar a virar um nódulo, a virar uma doença, a virar uma úlcera. Não deixa chegar nesse nível, tá? E por isso, de novo, eu falo, todas as segundas-feiras, as próximas 21 segundas-feiras, estarei aqui no mesmo horário e te alertando, cada uma de vocês que estão aqui, assistindo ao vivo, para as outras que vão assistir depois, que a gente precisa parar e olhar, tá? E a minha sugestão é o quanto antes, tá? Eu fico muito feliz de estar aqui, esse aqui é o meu servir, né? Não... De novo, não é fácil, empreender também tem as suas dificuldades, os seus desafios, né? Mas eu estarei aqui, tá? Para aquelas que tiverem dúvida, quiserem conversar, pode me mandar mensagem, a gente vai conversando. Para outras, procurem outras ajudas, não tem problema nenhum, só se olhem, tá bom? E estarei aí no Instagram e próxima segunda-feira, às 15 horas de Brasília, às 2 de Manaus, estarei aqui, tá bom? Beijo, meninas, e a gente se fala.